Essa é a aula 12. Nós vamos continuar de onde a gente tinha parado, que são os 7 símbolos principais, apostila página 59, 7 símbolos no livro de Apocalipse, e nós estamos explicando esses 7 símbolos, para a gente entender melhor essa linguagem aí utilizada no Apocalipse. Então, nós ficamos aqui. Primeiro símbolo, dragão, representando Satanás. Depois nós vimos o segundo símbolo, a besta, representando o anticristo. Outra besta, que representa o falso profeta. Então nós temos o anticristo como o líder político, militar, e o falso profeta como líder religioso. Então aqui vocês estão vendo a trindade satânica. É interessante a gente perceber que Satanás ele quer copiar tudo, né, o que Deus fez. Ele não é criativo, ele copia. Então, nós temos o dragão aí, simbolizando Satanás. Então, Satanás ocuparia o lugar do pai. Temos a besta, representando o anticristo, que seria o filho, e a outra besta, representando o falso profeta, que seria o Espírito Santo. Então, nós temos a trindade satânica. E no capítulo 13, a gente vai ver que os 3 aparecem. Okay? Vamos para o próximo símbolo. 7 cabeças. Então, nós vamos ver aqui que o dragão ele tem 7 cabeças e 10 chifres. Essas 7 cabeças são os 7 impérios mundiais na história que perseguiram Israel. Então, 7 grandes impérios perseguiram o povo de Deus ao longo da história e ocuparam Jerusalém, tomaram Jerusalém. Então, o primeiro foi o Egito, depois os assírios, depois os babilônios, depois os persas, medo-persas, depois os gregos, depois os romanos. E então aqui há uma divergência ou há uma interpretação do Império Romano restaurado, que será o último império. Só que antes deste aconteceu um outro, né, que alguns classificam como o islamismo, o Império Islâmico, o Império Turco-Otomano, e que foi representante do islamismo, e que até hoje, né, o islamismo ocupa esse lugar, né, na história agora, né, de proeminência. Então, inclusive, os que entendem o islamismo como uma das 7 cabeças, também entende que o anticristo vai ser islâmico, vai surgir do islamismo. Mas isso é, né, um outro estudo. Inclusive, tem um livro, né, que eu vou passar para vocês, que está disponível. Você pode comprá-lo também, o Anticristo Islâmico, mas ele está disponível gratuitamente, pelo autor, se não me engano, eles disponibilizaram em PDF. Então, mostra a origem provável do anticristo como sendo do Islã. E aqui nós temos, então, os 10 chifres, uma confederação de 10 nações que vão reinar junto com o anticristo, em parceria com o anticristo, debaixo da autoridade do anticristo. Então, aqui diz que o dragão tinha 7 cabeças, representando os 7 grandes impérios mundiais que perseguiram Israel, e também o dragão tem 10 chifres. E esses 10 chifres vai aparecer tanto em Daniel, como a gente já leu, como vai aparecer em Apocalipse 17. Mas vamos ler aqui Daniel 2, 41, o sonho do rei Nabucodonosor. É bem interessante esse sonho para a gente entender sobre essa dinâmica aí das cabeças do dragão. Daniel 2, 41 e 42. Diz assim: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, esse será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo.
como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte e por outra será frágil. Aqui já a descrição da última parte da estátua. Você precisa ler todo o capítulo 2, a interpretação de Daniel do sonho que Nabucodonosor teve. Então, vamos ver aqui o 31, que é um resumo aqui. Tu, ó rei, estavas vendo e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor. Estava em pé diante de ti e a sua aparência era terrível. A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Então aqui nós temos os 4 principais desses 7 impérios, 4 foram descritos aqui. Certo? Então, a cabeça de ouro é o Império Babilônico. O peito e os braços de prata, Império Medo-Persa. O ventre e os quadris de bronze, Império Grego. E aí é o que há uma divergência aqui dessa última parte, as pernas, que era de ferro, e os pés em parte de ferro e parte de barro. Então, esse 4º império, alguns veem como Roma, outros veem como o Islã. Certo? Então, há essa divergência, mas o que nós temos aqui na estátua do rei Nabucodonosor são impérios mundiais que perseguiram Israel. Tá? E aqui ele vê os 4 principais destes. E aí, vamos para os próximos símbolos. Meretriz Babilônia é um sistema mundial religioso, econômico. Então você vê que não só é apenas religioso, econômico, inspirado por demônios, baseado na cidade reconstruída da Babilônia, perto de Bagdá, no Iraque. A Babilônia será o quartel-general do Império do Anticristo. Então, lá em Apocalipse 17 e 18, fala sobre isso. A gente vai ler, creio que nas próximas aulas, a gente vai chegar aí, Apocalipse 17 e 18. Deixa eu só colocar aqui, eu esqueci de colocar aqui, aparecendo aqui o meu vídeo. Então, nós vamos ver nas próximas aulas, Apocalipse 17 e 18, nós vamos entender mais sobre a meretriz Babilônia. Entendemos que a cidade de Babilônia hoje não existe, mas a cidade de Babilônia será reconstruída. Ela vai ficar próxima a Bagdá, ao sul de Bagdá, 50 quilômetros de Bagdá, e é de lá que o anticristo irá governar. Mas a meretriz Babilônia fala de um sistema religioso que permeia toda a sociedade. Inclusive, hoje, esse sistema ele já está em vigor. Mas a gente vai falar mais sobre a meretriz Babilônia mais na frente. Outro símbolo, mulher com filho varão. O filho, está claro que é Jesus. A mulher é que há uma divergência aí. A Igreja Católica aqui vê Maria. A mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Os dispensacionalistas veem aqui a nação de Israel nos últimos dias. E nós vemos aqui o povo de Deus. Então, a mulher aqui tanto representa o povo de Deus do Antigo Testamento, quanto a gente vai ver que no final do capítulo 12, a mulher representa a igreja perseguida. Então, nós entendemos a mulher como o povo de Deus ao longo da história, tanto de Israel, quanto o povo de Deus representado pela igreja. Então, remanescente fiel de Israel por toda a história. Satanás pelejará contra a sua semente. E a gente vai ver a perseguição do dragão contra a mulher. Daqui a pouco eu vou ler capítulo 12 com vocês. Então, em Apocalipse 12, uma guerra será travada nos céus entre Satanás e o arcanjo Miguel. O resultado será a expulsão de Satanás dos céus, sendo lançado na terra, e isto acontecerá no início da grande tribulação. Então, vamos ler agora, para a gente poder depois continuar no slide. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol,
com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Isso aqui lembra a visão de José, né? José viu o pai, a mãe, né? José viu o sol, a lua, as estrelas. Então, é parecido com um pouco da visão de José. Que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal. Vejam como o texto chama a atenção para o que merece ser chamado a atenção. A atenção não é para o dragão. A atenção aqui é para a mulher e para o seu filho. Eu queria pedir que todos colocassem os seus áudios em mudo, por favor. Tem algum áudio aberto, aí vai causar interferência aqui na gravação. A aula está sendo gravada. Tá? Obrigado. Então, um grande sinal. O grande sinal é a mulher grávida. E um outro sinal é o dragão. Mas qual é a atenção maior? O grande sinal. E o grande sinal é a mulher. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças. Já expliquei, né, a simbologia das 7 cabeças, os 7 grandes impérios mundiais que perseguiram o povo de Deus. 10 chifres. Esses chifres representam poder militar, né, e isso aqui vai aparecer novamente no capítulo 17, a confederação de 10 reis, junto com o anticristo. E nas cabeças 7 diademas. Então a gente vê aqui Satanás, né, representado pelo dragão, querendo imitar Cristo. Eu não posso agora responder mensagens no chat. Certo? Eu não tenho como ficar vendo aqui o slide e respondendo também no chat. Só vou poder responder no final, tá bom? 7 diademas. A gente vê aqui uma imitação de Satanás. Por quê? Porque Jesus, ele também tem diademas na cabeça. Mas aqui a gente vê uma imitação falsificada. O dragão aqui querendo ser como Cristo. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então aqui alguns veem, né, quando Satanás ele arregimentou, quando ele seduziu 1/3 dos anjos no céu. Então isso aqui já teria acontecido quando ele lança por terra 1/3 das estrelas. Certo? Então aqui alguns veem a referência da queda de Satanás com 1/3 das estrelas. E o dragão se detém em frente da mulher que estava para dar à luz. Então agora a gente já vai para a época, né, da primeira vinda de Jesus. Satanás ele perseguiu a semente santa ao longo da história. Exemplo, Caim matou Abel. Por que Caim matou Abel? Porque Satanás encheu o coração de Caim de ódio, porque Satanás desconfiava que Abel seria o descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. E ao longo da história a gente vai percebendo essa perseguição do dragão contra a mulher. Quem é a mulher? A descendência santa, né? A nação de Israel, que trouxe o Messias. Israel foi, digamos, a mulher, entre aspas, que gerou o Messias. Então aqui vê que ela estava, o dragão estava pronto para devorar o filho quando nascesse. Isso aqui é no verso 4. Nasceu-lhe, pois, um filho varão. Então o dragão perdeu já aqui, né? Primeira derrota. Não conseguiu devorar o filho. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Aqui apontando para o reinado de Jesus no fim dos tempos, quando ele assumirá o reinado de todas as nações. Agora já temos, né, pula toda a vida de Cristo e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Aqui a gente vê o quê? A ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus. Agora volta para a mulher. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Agora a coisa já aponta novamente para o futuro, e a mulher agora é o povo de Deus perseguido,
que foge para o deserto. Aqui, claro, que é uma linguagem simbólica, mas tudo aqui aponta o quê? Um lugar preparado pelo Senhor, onde estaremos seguros espiritualmente, emocionalmente, onde Deus nos guardará, ainda que alguns serão mortos fisicamente, certo? Não significa que os crentes não serão martirizados, mas que nós estaremos guardados espiritualmente. Deus providenciou, preparou um lugar de sustento e de proteção. Agora a cena vai para o céu agora. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, outro título aqui para Satanás, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E olha aqui o segredo da vitória. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e, mesmo em face da morte, mesmo debaixo de perseguição, não amaram a própria vida. Esse é o segredo, queridos, da vitória da igreja. O sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho e o fato de não amar a sua própria vida. Aqui um testemunho público ao ponto, né, de estar disposto de morrer por Cristo. Por isso festejai os céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então agora a guerra que estava no céu, Satanás ele é expulso pelo arcanjo Miguel, e agora a Bíblia diz que ele desce com grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então agora a gente já vai para, de novo, o período da grande tribulação. Por isso que o capítulo 12 ele é um pouco difícil de ser interpretado, porque tem coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda irão acontecer. E aí entramos na última parte do capítulo 12. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher, agora a guerra volta para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher, o filho já foi arrebatado, né? O filho já está no versículo 5, ele está com Deus no céu, a mulher ainda continua na terra, e foi dada à mulher, olha que coisa linda, 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto. Então volta novamente lá para o versículo 6, que a mulher foge para o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada. Então a gente vê uma provisão sobrenatural da parte de Deus, provisão espiritual da parte de Deus para sustentar durante quanto tempo? Um tempo, tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Então, a igreja, né, os santos de Deus, e também aqui incluem os judeus, né, que creram em Cristo, durante essa guerra, eles serão protegidos sobrenaturalmente, sustentados sobrenaturalmente. E o período aqui é de 3 anos e meio. Então a mulher arrojou da sua boca, então agora da boca da serpente, então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Aqui a gente vê mentiras, perseguição, essas águas aqui, torrentes na Bíblia, fala de perseguição, mentiras, muitas calúnias que serão levantadas contra os servos de Deus. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. Por isso que aqui é a igreja. Então, nos primeiros versículos nós temos a nação de Israel, o remanescente fiel de Israel,
que dá à luz ao filho varão, que é Jesus, o Messias. Mas agora a cena já mostra a igreja, porque o dragão se ira contra a mulher e peleja contra os restantes da sua descendência. Quem são esses? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. E agora vamos entrar no capítulo 13, quando a besta aparece. Por quê? Porque agora a perseguição, né, do dragão vai ser por intermédio da primeira besta, que é o anticristo, e da outra besta, que é o falso profeta. Então, o capítulo 13 é a continuação dessa perseguição do dragão contra a linhagem santa. Então, alguns ensinam que esta guerra já aconteceu, essa guerra que eu falei aqui a partir do capítulo do 12, verso 7, mas essa guerra nós entendemos que ela vai acontecer, certo? Satanás ainda está nos lugares celestiais. Lá em Efésios 6:12 diz que a nossa guerra é contra principados e potestades nos lugares celestiais, ou seja, Satanás ainda não foi arrojado na terra, como diz aqui, que ele foi expulso e lançado, e então ele desce com grande cólera. Então Satanás vai se enfurecer, contra Israel ao ponto de buscar exterminar a nação inteira. Satanás buscará primeiro nos vencer pelo medo. Por quê? Ele sabe que o medo abre as portas para concessões na vida de uma pessoa. Uma pessoa com medo, ela começa a fazer concessões para o inimigo. Muitos irão adorar o anticristo por falta do medo, por causa do medo, da falta de recurso e suporte à vida. As pessoas, como é que eu vou sobreviver? O que é que eu vou comer? Elas terão medo de morrer e elas vão ceder e vão adorar o anticristo. A igreja que ora vencerá Satanás e o anticristo. O medo não irá nos dominar. Então, em Lucas 21, 26, vamos ler aqui. Lucas 21, 26. Diz assim: haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então, muita gente vai ser dominado pelo medo nessa época. Mas a garantia que nós temos aqui, em Apocalipse 12, é que o medo não vai nos dominar e o dragão não vai conseguir destruir a mulher. Deus dará asas de águia e a igreja e os santos serão protegidos sobrenaturalmente nesse período. Satanás continuará guerreando contra o povo de Deus, usando, agora vamos para o capítulo 13 agora, usando as suas duas principais armas de guerra, o anticristo e o falso profeta. Então aqui nós temos a trindade satânica, o dragão, o anticristo, o falso profeta. Copiando aqui, né? Uma falsificação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles serão suportados, o suporte que vai dar é uma confederação de 10 nações. O principal objetivo do anticristo é ser adorado por todas as nações. Está claro aqui no capítulo 13. Eu vou ler com vocês agora o capítulo 13, porque esse é o objetivo dele. Vamos ver agora. Vi emergir do mar, capítulo 13, tá? Vamos ler. Vi emergir do mar uma besta. O mar é símbolo, né, da maldade, é símbolo das profundezas da maldade. Então, de onde sai a besta? Das profundezas da maldade. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres. Olha aí, os 10 chifres de novo. Os 10 reis que vão apoiar o anticristo. E 7 cabeças. Igual ao dragão, né? E sobre os chifres, 10 diademas. E sobre as cabeças, nomes de blasfêmia. Esses nomes de blasfêmia é justamente o anticristo querendo ter as prerrogativas de Deus. Ele quer a adoração para ele. Então, esses nomes de blasfêmias é ele mesmo se exaltando como Deus. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Então, aqui é comparado com a visão de Daniel. Os animais que Daniel viu, lá em Daniel capítulo 7. Aqui, então, a gente vê uma mistura dos animais. E deu-lhe o dragão o seu poder. Então, o dragão é que dá ao anticristo, a besta, o seu poder.
mas a gente vai ver que esse poder não é do dragão, né? A gente vai ver que Deus é que permite, certo? Que o dragão dê poder ao anticristo, porque eles não estão fazendo nada sem o controle de Deus. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, aí é a fonte de autoridade do anticristo, o dragão. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Outra imitação falsa, né, de Cristo. Por quê? No capítulo 5 nós temos o Cordeiro que foi morto, que foi ferido, mas que ressuscitou. Então aqui é como uma cópia, uma paródia falsificada, né, de Cristo. O anticristo também tem uma ferida mortal, é curado, né, e então por conta disso todos ficam maravilhados, né, como é que isso aconteceu, e adoram a besta, seguindo a besta, e adoraram o dragão porque deu autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo, olha o que as pessoas vão dizer, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar com ela? Que coisa, né? As pessoas estarão tão cegas no engano que vão aclamar a besta. E essa frase, quem é semelhante à besta, é uma das frases no Antigo Testamento. Quem é semelhante a ti, ó Deus? No livro de Miqueias. Uma cópia, né, da adoração que deve ser dada ao Senhor. Satanás aqui fazendo uma cópia falsificada e enganando as pessoas. Foi-lhe dada, isso aqui vai ser repetido 3 vezes, foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses, 3 anos e meio. Quem deu? Deus. Aqui foi-lhe dada uma boca, no verso 7, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então vejam, o dragão dá à besta, aqui diz no verso 2, né, que o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Mas nos versículos 5, 7, diz que foi dado à besta. Então a gente vê aqui o quê? Deus está no controle de todas as coisas. Satanás não está fazendo tudo o que ele quer, como ele quer e quando ele quer. Não. Foi dado por Deus autorização para que o dragão desse à besta autoridade. E uma boca que fala arrogâncias, insolências. Lá em Daniel, capítulo 7, fala disso. Você pode anotar aí, Daniel 7, 8, 11 e 20, diz que o anticristo ele tem uma boca que fala arrogâncias, insolências e blasfêmias. Por favor, queridos, fechem o áudio. Alguém está com o áudio aberto. Queria pedir que todos fechassem o áudio para não sair na gravação. Vamos continuar, então. Foi-lhe dado, verso 7, também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, será necessário. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então, o que é que a gente vê aqui? A besta recebendo autoridade, surgindo, falando arrogâncias, pessoas adorando, seguindo ela e adorando, né? Ela blasfemando contra Deus, blasfemando contra o nome de Deus, pelejando contra os santos e vencendo. É uma vitória temporária, mas é uma vitória, no caso aqui, de matar fisicamente os santos, né? Porque os santos estarão protegidos espiritualmente, emocionalmente, mas vai ser dado poder para que o anticristo mate os crentes. Então, ele recebe isso e diz que ela recebe autoridade sobre toda a terra.
e vão adorar a ela, a besta, os que não estão escritos os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Então isso aqui mostra, né, toda essa dinâmica do anticristo que vai ser adorado por todas as nações e que por um tempo, 42 meses, ele vai governar toda a terra. O anticristo será o último líder mundial e guerreará contra o povo de Deus. Ele terá uma aliança política, militar e econômica com uma confederação de 10 nações, provendo-lhe o maior exército, a maior riqueza e o maior poder. Então, ele vai ter espiritual, político e militar, o maior poder que qualquer outro homem da história. Essas 10 nações, elas estão listadas, para quem tiver curiosidade, em Ezequiel 38. Ezequiel 38 diz que Gog, ele é o príncipe de Magog. Gog é o anticristo. E aí fala de uma lista de nações e todas essas nações, elas têm um correspondente a nações atuais. Tá bom? Então, quem tiver curiosidade, pode ler lá em Ezequiel 38. Gog e como rei de Magog, como príncipe de Magog. Isto é a razão pelo qual será necessário substituir todos os governos da terra. Por que que Jesus virá para estabelecer o seu reino? Porque ele vai ter que substituir tudo. A terra vai ter sido contaminada. Bilhões de pessoas irão escolher livremente adorar o anticristo como se fosse Deus. A gente viu isso aqui. Então elas viverão no mesmo espírito, farão as mesmas obras do império das trevas. O livre-arbítrio do homem vai ser exercido no máximo da sua capacidade. Tem um texto que Paulo diz que Deus vai entregar as pessoas à operação do erro. Deus vai permitir que as pessoas façam o que elas querem. O pecado vai crescer a níveis terríveis. Então, o homem vai exercer o seu livre-arbítrio em sua capacidade máxima. Então, por isso que as 7 taças da ira vão ser necessárias. Deus não está sendo injusto. Deus está sendo mais que justo. Porque as taças vão impedir que homens malignos exterminem completamente a raça humana e poluam a terra com a sua perversidade e malignidade. As taças é como se Deus estivesse ali estabelecendo um limite para que a perversidade não destrua tudo. E aí entramos então na outra besta. Vamos ver se vai dar tempo aqui, que é capítulo 13 de Apocalipse, de 11 a 18. Vi ainda outra besta emergir da terra. O anticristo, ele emerge do mar, das profundezas da maldade. Aqui nós temos a outra besta, o falso profeta, emergindo da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Olha só, que coisa. E quando eu li isso daqui, o falso profeta ele vai ter pele de cordeiro, parecendo cordeiro, mas fala como dragão. Aqui é o engano no nível mais alto. E sinais e prodígios também que serão feitos pelo falso profeta. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então, esse é o objetivo. Então, ele vai ser falso profeta aqui. Vamos lendo a Bíblia e lendo aqui, para a gente avançar. Falso profeta será o líder da futura rede mundial religiosa e o seu objetivo será fazer com que as nações adorem Satanás e o anticristo. Também opera verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. E aí mostra aquela parte que a imitação da ressurreição de Cristo, a primeira besta, uma ferida mortal, mas ela é curada. Verso 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz, olha aí o espírito de engano e de sedução, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que fora ferida à espada sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Então,
o falso profeta, ele vai operar grandes sinais, ele vai seduzir pessoas e ele vai fazer uma imagem para que essa imagem seja adorada. E a imagem, queridos, ela vai falar. Então isso vai ser um alto nível de magia, de ocultismo da parte do falso profeta. Então vamos terminar aqui, nosso tempo já está finalizando. Eu quero terminar esse slide. João revelou as 3 estratégias mais eficazes do falso profeta. Ele dará discursos públicos, então ele vai falar muito bem, possuídos de poder demoníaco, dos quais serão confirmados por grandes sinais e maravilhas que enganarão multidões. Ele promoverá a abominação da desolação. Então Jesus falou isso em Mateus 24, 15, a gente leu, Mateus 24, 15. Também, 2 Tessalonicenses, vamos ler. Eu vou ler esses 2 textos, acho que ainda dá tempo. Deixa eu ler esse de Paulo. 2 Tessalonicenses, é bem interessante o que Paulo fala. 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ou seja, o anticristo tem que vir e antes dele haverá apostasia, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto. Olha o que Paulo diz. A ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, a imagem da besta vai ser erigida pelo falso profeta. Essa imagem vai ser posta no templo em Jerusalém. Essa imagem ela vai respirar e falar, e vai ser exigida a adoração a essa imagem. O anticristo, como Paulo disse aqui, vai se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Então, o anticristo e o falso profeta terão domínio político, militar, econômico e religioso. Então, nossa sessão está terminando. A gente vai, então, abrir, né? Depois eu continuo desse slide aqui, não vai dar mais tempo, nós vamos parar nesse aqui. A gente vai abrir para perguntas e respostas a sessão de 20 minutos, tá bom? Então, vamos lá.